Boas pessoal, daqui é o Natsu e hoje venho no seguimento dos meus vídeos recomendar-vos mais um, desta vez um pouco mais frontal, uma coisa mais objetiva, para aquelas pessoas, aqueles fãs de Shingeki que estão órfãos da obra, porque o anime vai ter a última parte no próximo ano e o manga já acabou e eu venho-vos, desta forma, pelo canal, vos recomendar 86. 86. E porquê 86? Basicamente, nós somos apresentados a um mundo, assim como o Shingeki, onde há muita discriminação. Desde o início, o reino a que nos apresentam em 86 faz isso. É-nos explicado que eles basicamente abandonaram o povo devido à aparência. Apenas limitaram-se a ficar na parte mais segura do reino, com aquelas pessoas que tinham X cabelo, X cor de pele e X cor de olhos, ou seja, basicamente uma espécie de raça ariana. E o resto foi mandado para a fronte de batalha para pronto, lutar pelo seu país, pelo seu reino, com a publicidade enganosa de que os drones que lutavam por esse país estavam inabitados e não havia perdas na batalha, o que é falso. E essa é uma questão muito, digamos, muito explorada nessa história, porque a nossa protagonista, que é pura, vou-lhe chamar Ariana, luta constantemente contra essa questão para que o povo fique ciente de que a guerra está a ser completamente injusta e o reino está a ser completamente injusto com os seus cidadãos, porque é tudo cidadão, apesar da cor do cabelo e da cor de pele. Portanto, essa é uma temática em conjunto. Depois temos também o Sawano, que é o compositor de Shingeki, aquelas músicas extremamente bonitas e marcantes, e impactantes também. Está por trás do anime 86, isso é um ponto logo extremamente positivo. Eu logo mandei o anime para a lista, mal vi que ele era o compositor, portanto podem esperar uma boa banda sonora. A nível de arte, a arte é tão boa como Shingeki, eu acho, porque aquilo mete muito robôs, mete um bocado de mechas, os drones são uma espécie de em formato de aranha, então há muito movimento, mas é bem feito e vocês conseguem ficar mesmo com uma boa sensação da arte. É feita pela One Pictures, que fez Fairy Tail, Magi e muitos outros animes, que agora não me recordo, mas já recordei-me de dois, há muitos mais, Nanatsu, Falar e mais uns contos. Portanto, a nível arte também está muito boa. Agora, em comparação a Shingeki, em comparação não, a nível de parecenças mais com Shingeki, também tem os nossos protagonistas. Há muita gente que chama o nosso protagonista, o Undertaker, de Levi, que é muito parecido na forma fria como age no início do anime. E a nossa protagonista é mais comparada talvez com a Esdeath de Takamega Kill. Pelo menos a nível da aparência é isso que a comunidade lhe chama. Depois, mais parecenças. Como eu vos disse, tem muita questão da discriminação e desde o início até ao fim é-nos apresentado um mundo onde está constantemente em guerra, constantemente em conflitos. E depois também, dentro dessa discriminação, também há muito a questão política por trás, o que também nos é apresentado em Shingeki mais tarde. Portanto, eu acho que é uma obra que tem muitos pontos parecidos com Shingeki e cria muita expectativa, mesmo por causa daquela questão do povo achar que não há vítimas na guerra, mas afinal há. Como é que isto vai chegar a bom porto? E pode não chegar, pode chegar, como Shingeki, não sei. Shingeki já acabou, teve o final que teve, bom ou mau, isso cabe à interpretação de cada um. E 86 também pode ir por aí. Há muitos caminhos ali abertos para aquela história. Depois, para terminar, também tem aquela questão de, lá está, é uma história pesada, tem guerra e tem perdas. E pronto, um bom anime, para ter uma boa história, tem que ter uma ou outra perda. Portanto, eu não vou explorar muito esta situação, que é para vocês verem o anime, mas tal como Shingeki, há perdas em 86, no anime 86. Portanto, esta é a minha recomendação. Falei aqui alguns pontos pronto, idênticos a Shingeki. Se vocês gostam de Shingeki, vão certamente adorar 86. Tem mais uma vertente mecha, por causa dos robôs, mas o resto é muito parecido. Portanto, é isso, malta. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de dar like, subscrever, comentar, participar no Discord, Instagram, Facebook e tal. E vemos no próximo vídeo. Até a próxima, pessoal. Fiquem bem.